Aleluia! Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. Vamos colocar de pé, fazer uma oração inicial. Vou convidar o nosso pastor Almir, nosso segundo vice-presidente, para fazer essa oração. Isso aí, né? Pai do Senhor, meus irmãos, vamos orar nessa manhã agradecendo a Deus. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã maravilhosa, Pai. Após estarmos na tua casa, na tua presença, para aprender a tua palavra. O Espírito Santo abre nossos corações, nos ensina cada vez mais. Abençoa o teu servo que irá ministrar a palavra nesta manhã. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Podemos nos assentar? Hoje, então, irmãos, dia 26 de fevereiro de 2023, vamos estudar a nossa lição de número 9 da nossa Escola Bíblica Dominical, né? Glória a Deus. Que tem como título O Avivamento Pentecostal no Brasil. Nosso texto de áudio de hoje se encontra em Atos, capítulo 19, versículos 5 e 6. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. A verdade prática nos diz que Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Aleluia! Vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe, então. Se encontra no livro de Atos, capítulo 19, no versículo 1 ao 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando cresces? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhe então: Em que sois batizados, então? E eles disseram: O batismo de João. Mas Paulo disse: certamente Deus batizou com uma risco para todo mundo, dizendo ao povo que cresça, porque após ele havia de vir. Isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falaram línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. Oremos mais uma vez, então. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, louvamos e bendizemos o teu santo nome por mais um dia de vida que tu nos concede, ó Senhor. Muito obrigado, Pai, pela tua misericórdia, Senhor, a graça que se renovaram mais uma vez nas nossas vidas, Pai, nessa manhã. Obrigado por esse lindo dia de sol, Senhor. Obrigado, Pai, por esse dia da semana que se inicia. Esteja conosco nessa aula, Senhor, abrindo, Senhor, nosso entendimento, nosso discernimento para as coisas espirituais. Fala conosco, Pai, usa o nosso professor da manhã para ministrar nos nossos corações, Senhor. Faz que nós possamos colocar em prática as coisas e que possamos viver, ó Deus, a Tua palavra verdadeiramente. Pai, nós pedimos que Tu venha, Senhor, derramar o Teu avivamento, Senhor, sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre o Brasil, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vitor, irmão Aldo, então, com continuação aí da escola. Paz do Senhor, queridos irmãos. Graças a Deus por essa manhã, podemos estar, pode sentar por gentileza, estar na presença do Senhor, para aprendermos um pouquinho mais da sua palavra. Confesso para os irmãos que essa lição, além de ser importante, eu tive um pouco de dificuldade de absorver a lição, porque tem muita informação e pouca aplicação. Então, mas com a ajuda do Espírito Santo, né, com a ajuda dos irmãos, nós vamos aqui passar alguma coisa para os irmãos que eu acho importante nessa lição. E de fato é uma lição muito importante, porque vai estar falando de um assunto importantíssimo, né? O avivamento pentecostal no Brasil. Nós vamos ver que, na verdade, o pentecostalismo e o Pentecostes se tornou um fenômeno, né, mundial,
imprescindível para nós, e a gente faz parte desse movimento. Então é importante ver a envergadura que se tornou esse movimento no Brasil e no mundo. E hoje nós somos uma igreja, se não a maior do mundo, mas considerada uma das maiores do mundo. Então o movimento pentecostal no Brasil, nessa lição então nós vamos estudarmos, então vamos ver que o movimento do tempo dos apóstolos se repetiu em terras brasileiras. Vamos observar como Deus chamou e capacitou homens e mulheres para viver na plenitude do Espírito, levando a mensagem poderosa, dotados de dons, talentos, mesmo meio a perseguições, mesmo meio a lutas. E ainda falaremos da expansão do movimento pentecostal no mundo e no Brasil. Nosso objetivo, vou botar aqui para nós, nosso objetivo é um só. Nosso objetivo então é mostrar que o mesmo movimento de Atos Apóstolos, aquele movimento do Espírito, o mesmo movimento do Espírito Santo lá no Atos Apóstolos, se repetiu e se repete aí em terras brasileiras. Esse é o nosso objetivo principal. Observar que esse movimento do Espírito Santo lá no dia do Pentecostes, nós já falamos sobre isso em aulas passadas. Esse movimento se repetiu, não é um movimento que ficou lá atrás, não era exclusivo do Pentecostes. As línguas estranhas, as curas, os milagres, a expansão desse avivamento não foi exclusivo daquele tempo, mas ainda se faz presente em nossos dias, tá? Então esse é o nosso objetivo principal. Por que isso? Porque a gente vai observar que muitas denominações, muitas igrejas, elas até nos acusam, né? De que esse movimento, esse agir, na verdade, foi só exclusivo no tempo dos apóstolos. E a gente vai observar no decorrer da nossa lição, no decorrer da história da nossa igreja, que esse movimento é um movimento atual, poderoso, capaz de impulsionar a obra de Deus, né? Esse dunamis, esse poder que veio sobre a igreja de Atos dos Apóstolos, sobre a igreja primitiva, no dia de Pentecostes, é o mesmo movimento, é o mesmo agir de Deus que está sobre a nossa igreja nos nossos dias atuais. Então, o objetivo é esse, entender que o mesmo Espírito que operou no passado ainda opera sobre nossas vidas, o mesmo Espírito que impulsionou, que curou, que batizou com o Espírito Santo. E essa é a grande mensagem, né, dos pais da nossa igreja, que o Espírito Santo salva, mas também batiza com o Espírito Santo, cura, liberta e transforma pessoas. Amém, meus irmãos? Então, o movimento pentecostal, para quem não sabe, para quem nunca ouviu, o que é? É um movimento que enfatiza a experiência dos discípulos de Cristo no dia de Pentecostes, uma manifestação que não ficou restrita ao passado, ou seja, enfatiza a totalidade da doutrina, do batismo do Espírito Santo e dos dons espirituais. O pentecostalismo moderno tem mais de 100 anos, mas é uma realidade que vem sendo experimentada ao longo da Igreja de Cristo por mais de 20 séculos. O pentecostalismo vem se tornando um fenômeno mundial e discutido no mundo inteiro e nas principais academias e universidades. E tem a sua fonte doutrinária, as Escrituras Sagradas. A Bíblia Sagrada, então, é a fonte da onde a gente extrai esse ensinamento, tá? E traz para as nossas vidas. Então, como nós já vimos nas aulas passadas, no dia de Pentecostes, então, foi então a mola propulsora, o dinamismo, né? O dunamis, aquela bomba que impulsionou a igreja de forma poderosa. E a gente vai observar que fez toda a diferença, né, na vida dos discípulos e na vida da igreja. Depois que eles receberam o batismo com o Espírito Santo, aquele revestimento de poder, a igreja cresceu de uma forma extraordinária, né? Milagres, maravilhas. A igreja, sob pressão, uma pressão terrível, sob uma perseguição terrível, ela não se acanhou, meus irmãos. Ela continuou pujante, firme, forte, marchando, né? Alcançando lugares que era, quem sabe na mente deles era inimaginável. De Jerusalém chegaram até Roma, da Judéia desceram até o Egito, a região da Mesopotâmia, toda a Europa foi invadida pelo Evangelho, sem internet, sem televisão, sem rádio, mas com uma mensagem poderosa, homens e mulheres cheios de Espírito Santo, orando em Deus, curando, pregando em Deus, salvando almas. Então foi uma mensagem poderosa que revolucionou o mundo então, certo? O derramamento do Espírito Santo naquela época foi a mola propulsora, foi o que deu a maior expansão da igreja naquela época,
certo? E esse movimento, então, tem como base doutrinar a palavra de Deus. Nós vamos ver ali em Atos dos Apóstolos, foi o que o autor colocou aqui, Atos capítulo de número 19, verso 2, que Paulo, quando chega em Éfeso, tem um grupo de irmãos ali, certo? De discípulos, e Paulo pergunta para eles: vocês já receberam o Espírito Santo? E eles disseram: nós nem ouvimos falar em que haja Espírito Santo. Aí Paulo pergunta para eles: mas vocês são batizados em que batismo? Nós somos batizados no batismo de João. Aí Paulo vai dizer para eles, certo? João batizava para o arrependimento, né? Mas anunciava aquele que havia de vir após ele, que é Jesus Cristo. Então eles, sendo batizados em nome de Jesus, desceram as águas, passaram pelo batismo das águas, e Paulo, impondo as mãos sobre eles, eles foram batizados com o Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, falaram novas línguas e profetizavam. Então essa é a nossa fonte doutrinária, né? Onde a gente extrai o nosso ensinamento para afirmar que as línguas estranhas, na verdade, o revestimento de poder, a profecia, não ficou restrita só no tempo apostólico. Essa é a nossa fonte doutrinária. Também nós vamos ver que Jesus ele falou algo interessante, né? Jesus ele soprou o Espírito Santo sobre os discípulos antes de ascender o céu, e disse para vocês: não saem de Jerusalém até seja revestido de poder. Então eles já tinham o Espírito Santo, porém ainda não tinham o revestimento de poder, o batismo do Espírito Santo. E a gente vai observar que são duas coisas diferentes. Então eles já tinham o Espírito, mas no dia de Pentecostes eles receberam o batismo do Espírito Santo, o revestimento de poder, a capacitação para pregar o Evangelho de forma poderosa, com unção, com graça, e levar o Evangelho até as outras nações. Então nós vamos observar que são duas experiências diferentes, certo? No pentecostalismo, ou no Pentecoste, ou ser pentecostal, é afirmar que nós passamos por duas experiências. A primeira experiência é a experiência do novo nascimento. Quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós passamos a ter o Espírito Santo. Porém, o revestimento com o Espírito Santo é outra experiência posterior ao batismo, à salvação. Então a gente aceita Jesus, tem o Espírito Santo, porém o batismo que o Espírito Santo é outra experiência posterior. Essa é a fonte da nossa doutrina, da doutrina pentecostal. Certo? Se você for perguntar, por exemplo, uma outra denominação, uma batista, ou outra igreja histórica, eles vão dizer que é uma coisa só. Ter o batismo do Espírito Santo e aceitar que ter o Espírito Santo é uma coisa só. Mas a gente pode observar pela palavra que são experiências diferentes. Tá? A salvação é uma coisa, ter o Espírito Santo é uma coisa, mas ter o revestimento de poder é outra coisa. Amém, meus irmãos? Duas experiências distintas, então, a gente pode observar. Nós vamos ver no tópico 2, o nascimento de um novo movimento, né? Em seguida nós já vamos passar para a chegada. Então nós vamos ver que o Evangelho no Brasil, ou o cristianismo no Brasil, ele vai chegar ali por volta de 1500. Ele já chega com os nossos descobridores, né? Por quê? Porque Portugal foi densamente colonizada pelo cristianismo, né? O cristianismo ali, na verdade, a Igreja Católica doutrinou toda a Europa. Então nós vamos ver que Portugal ele foi doutrinado pelo catolicismo romano. E após o descobrimento no ano de 1500, nós vamos ver que a primeira missa já aconteceu em seguida ao descobrimento. No ano de 26 de abril de 1500, pelo bispo Henrique de Coimbra, já celebrou a primeira missa no Brasil. Então vamos ver que a gente fala mal do católico, né? Em seguida vieram os primeiros protestantes. O primeiro protestante que veio no Brasil foi o luterano, Eleodoro Eubano, filho de um amigo de Lutero. Filho de um amigo de Lutero. Em seguida, no dia 10 de março de 1557, logo após o descobrimento, foi realizado o primeiro culto no Brasil. Certo? A primeira Santa Ceia foi no dia 21 de março de 1555, no domingo. Em seguida começou a chegar os missionários e começou a implantar as primeiras igrejas protestantes no Brasil. Você vai entender o porquê que eu estou falando isso, isso aqui é muito importante, meus irmãos. Tá? Então a primeira igreja reformada foi a igreja francesa, que chegou no Brasil em 1555. A igreja reformada holandesa em 1630, a igreja anglicana em 1816,
a Igreja Luterana em 1824, a Metodista em 1835, a Congregacional em 1855, a Presbiteriana em 1865, a Batista em 1871, a Congregação Cristã do Brasil em 1910 e a Igreja Missão da Fé Apostólica. Qual é essa igreja? Você sabe? A Igreja Missão da Fé Apostólica. Alguém sabe dizer que igreja é essa? É a Assembleia de Deus. O primeiro nome da Assembleia de Deus, certo? Em 18 de junho de 1911. Em seguida, logo depois, ela foi mudada para a Assembleia de Deus. Esse nome aqui, Igreja Missão da Fé, é o mesmo nome que o William Seymour deu lá nos Estados Unidos, é o mesmo nome da igreja dele. Então aqui os missionários colocaram, mas depois tiveram que mudar. Por que isso, meus irmãos? Por que eu vi isso aqui? A importância do catolicismo e das igrejas protestantes, para nós foi fundamental. Eles lançaram o primeiro alicerce. O evangelho começou a ser implantado em terras estranhas. Era só índio, milhares e milhares de índios. Eles começaram a evangelização e muitas pessoas começaram a conhecer a Cristo. Porém, não conheciam o movimento pentecostal. O batismo do Espírito Santo, as curas, não criam nas curas, não criam nos milagres. Entendiam que era coisa do passado. E a gente vai ver que com a chegada desse missionário, os lançamentos, os fundamentos já estavam colocados. Não foi fácil, mas também não foi muito difícil. Certo? Porque essas igrejas aqui, o catolicismo, depois as igrejas protestantes, eles tiveram seu papel importantíssimo na disseminação do evangelho aqui no Brasil. Certo? Então a chegada ao Brasil foi no ano 1910. Certo? Mas antes disso, é importante falar que o Daniel Berg em 1902, um moço de 17 anos, tá? 17 aninhos só, saiu da Suécia, porque estava numa depressão terrível, foi para os Estados Unidos trabalhar, porque não tinha emprego na Suécia, chegou nos Estados Unidos, começou a trabalhar numa fazenda, depois fez curso de metalúrgica, voltou para a Suécia, depois voltou de novo para os Estados Unidos e foi nessa segunda volta nos Estados Unidos que ele conheceu o seu parceiro de missão, o Buda Vinho, que já era pastor da Igreja Batista. E eles ali numa convenção, então Deus fala com eles, conhece o Daniel, Deus fala com eles que tinha uma missão para eles e enviou eles para a terra estrangeira, Pará. Foram buscar no mapa onde é que é esse lugar lá, Pará, e descobriram que era Belém do Pará do Brasil. Eu acho que é a terra do Senhor, né? Não. Terra do Senhor, pastor, não, né? Senhor? Não, mas não é a terra do Senhor, né? Mas passou lá, conhece, então Pará. Então, descobriram que era o Pará. E ardeu a chama no coração deles, impulsionado pelo movimento lá da Rua Azusa, através do pastor negro, William Seymour, que estava revolucionando os Estados Unidos, né? Gente do mundo inteiro, pilhas e pilhas de boleta, pilhas e pilhas de cabelo de roda, Deus fazendo coisas extraordinárias na vida daquele homem, e eles impulsionados, né, por esse movimento, a chama ardeu no coração, então eles decidiram vir para o Brasil. E chegam no Brasil, então, de navio, com 16 mil reais no bolso, sem dinheiro, desce do navio, senta numa praça, sem saber para onde ir, sem saber falar o idioma da nossa nação, português, senta numa praça e ali faz a primeira oração em solo brasileiro, pedindo uma direção para Deus. Extraordinário, que coragem! Você imagina sair de uma terra, naquela época, sem recurso nenhum, e para uma terra estrangeira. A primeira coisa que eles observaram, leprosos, a malária assolando, muito doentes, enfermos, era uma tristeza terrível, meus irmãos. A malária naquela época fazia roça, assolava os brasileiros. Sabe? A lepra, no diário deles, a gente vai ver ali, eles observavam pessoas sem dedo, pessoas sem nariz, pessoas sem orelha, era comum naquela época. Então, a primeira oração foi em solo brasileiro. Deus, nesse momento, então, chega um moço lá que vinha de viagem com ele, falava inglês, levou eles para um hotel, 16 mil reais, pagou a primeira hospedagem dele, dos dois naquele hotel. Depois dali, então, conheceram outro moço que enviou eles para uma igreja batista, onde o pastor da igreja cedeu um quartinho e ali começa a história deles. Naquele quartinho úmido, escuro, eles começam, então, dar os primeiros passos no Brasil. E a gente vai ver isso aí, o agir de Deus, né?
A gente vê que Deus chamou eles, mas Deus está trabalhando, colocando as coisas no lugar, não desampara, né? E quando a gente vê um homem de Deus, um missionário com uma chamada de fato de Deus, a gente vê Deus suprindo as necessidades, né? Deus colocando as coisas certinho, encaixando, né? Não desampara, porque aquele que chama é aquele que capacita e envia, mas cuida de todas as coisas, não deixa desamparado. Embora os problemas, as lutas, as dificuldades, a gente vê Deus trabalhando de uma forma extraordinária na vida desses dois homens aqui, meus irmãos. Então, no dia 19 de novembro de 1910, ele chegou ao Brasil. Daniel Berg com 25 anos na época, e Gunnar Wig com 30. Gunnar Wig era um pouco mais velho que Daniel Berg. Depois eu vou falar, tinha umas características diferentes entre eles. Parece que era um casamento perfeito, se completava, né? Depois a gente vai estar falando sobre isso, Então, eles chegaram no Brasil, a primeira coisa que eles se preocuparam foi com a língua. O que é que nós vamos fazer para aprender o português? Decidiram, o Daniel Berg, eu vou trabalhar e o Gunnar Wig, tu vai estudar durante o dia, tu vai aprender o idioma e à noite tu ensina. Foi o primeiro passo que eles fizeram. Se esforçaram, aprender o idioma, para poder pregar a mensagem do Evangelho. Aqueles que eles haviam absorvido lá da rua Azusa, aqueles que eles haviam absorvido o avivamento dos Estados Unidos, eles queriam aplicar então agora na igreja. Eles estavam congregando, mas o idioma foi uma batalha, uma dificuldade, né? Como pregar se a gente não fala a mesma língua? Então eles decidiram dessa forma, um trabalhou, outro estudou e à noite ensinava, e assim que eles começaram a montar as primeiras mensagens, os primeiros sermões, certo? Então nós vamos ver então o objetivo. Nós tivemos a chamada, né? A chamada foi dos Estados Unidos através de uma profecia. Nós vemos então agora a mensagem, a pregação. Tiveram que aprender o idioma para depois montar a primeira mensagem. E nós vamos ver então que o alicerce já estava colocado, né? As igrejas históricas já estavam ali fazendo a obra, falando de Jesus, ganhando as pessoas para Jesus, mas a mensagem deles era diferente. Aprenderam a falar a língua e agora começa a falar no tal do batismo do Espírito Santo. E foi um rebuliço, né, velho? Foi um rebuliço. O próprio Daniel Berg, quando voltou para a Suécia, um amigo dele falou do Espírito Santo, ele começou a ver na Bíblia, realmente estava na Bíblia, ele começou a orar e buscar e foi batizado no Espírito Santo. E agora, no Brasil, ele começa a anunciar que Jesus salvava, mas que também batizava no Espírito Santo. Um ensinamento novo, né? Um ensinamento novo que revolucionou a igreja de então. Pelo lado, os irmãos ficaram curiosos para saber que batismo do Espírito Santo é esse, mas por outro lado, gerou uma divisão terrível, né? Os pastores ficaram preocupados. Por quê? Porque um grupo daqueles se reuniu e começou a orar lá naquele porão daquela igreja, a buscar o Espírito Santo, a estudar sobre isso. E a gente vai ver então que a irmã Celina Albuquerque foi a primeira, considerada a primeira crente a falar em línguas estranhas no Brasil. Começou a buscar, começou a orar e a buscar. Diz que numa manhã de sexta-feira, a história não relata, mas imagina que ela passou a noite toda orando, buscando esse batismo do Espírito Santo. Numa manhã de sexta-feira, ela recebeu o batismo do Espírito Santo. Aí que o fogo pegou, né? Aí que o fogo pegou, falar do Espírito Santo, pregar sobre a mensagem do batismo do Espírito Santo. Aí a irmã creu, orou e foi batizada no Espírito Santo. E foi algo extraordinário, meus irmãos. Só que, por parte da direção da igreja, gerou uma grande preocupação. Porque aqueles irmãos estavam, na verdade, pregando uma doutrina que era nova para eles, uma doutrina que era diferente à que eles ensinavam. E então, quando fizeram uma reunião com a diretoria da igreja, decidiram expulsar aqueles 9 irmãos, foram excluídos da igreja. Então, começaram a congregar na casa da irmã Celina Albuquerque, a primeira que foi batizada com o Espírito Santo naquela mensagem, né? Mas não ficou só por isso, outros irmãos também foram batizados no Espírito Santo, receberam o dom do Espírito Santo, começaram então a fazer a obra. Então foi extraordinário o que aconteceu, apesar de que alguns relatos vão nos dizer que a história é relato, né? Eu na verdade não achei nada concreto, e já tinha outros irmãos que foram batizados no Espírito Santo antes mesmo da Celina Albuquerque. Não sei se alguém tem alguma coisa para nos falar, os pastores aqui. No Rio Grande do Sul, o pastor Paulo Malaquias, em 1907, há relatos que ele já, mesmo sem saber do
do batismo do Espírito Santo já havia recebido, já tinha falado em língua estranha em 1907, e aqui em Santa Catarina também o pastor Pedro Graudinho também há relatos que ele já havia recebido o batismo do Espírito Santo, mesmo sem saber da doutrina, Deus já havia capacitado eles, é relatos, tá? Mas o fato é que a irmã Sandra Albuquerque foi a primeira membro da Assembleia de Deus que ouviu o ensinamento sobre o batismo do Espírito Santo e recebeu o batismo do Espírito Santo, certo? E depois de muitos e muitos outros irmãos que foram batizados, que aceitaram Jesus, aceitaram o ensino do batismo do Espírito Santo e foram batizados com o Espírito Santo aqui no Brasil, certo? Então Daniel Berg e Gunnaviga tinham algumas particularidades, como eu já falei, né? Pregava a salvação em Jesus e o batismo do Espírito Santo. O Daniel Berg é o ganhador de almas, era aquele cara que era o missionário nato, né? O evangelista nato. O cara andava, tinha uma maleta cheia de Bíblia e cheia de folheto. A vontade dele era estar de rua em rua, de igreja em igreja, de enfermaria em enfermaria, não tinha hospital, mas tinha as enfermarias, estava ali com os enfermos. Então era um evangelista que ficava às ruas, de casa em casa, distribuindo e vendendo Bíblia, era fera para vender Bíblia, para distribuir folheto. Então andava com violão também, onde abria os pontos de pregação, louvava a Deus, evangelizava. Já o Gunnar Wingler era o cara mais capacitado, né? Era aquele que cuidava da obra em si, ou seja, abria os pontos de pregação, cuidava da administração dos cultos, né? Era o responsável por manter as obras. Então ambos se completavam, um evangelizava e o outro cuidava das almas, né? Era o evangelista e o pastor, digamos assim. Sim, Modeli. E disso tudo que está pregando, falando aí, fez efeito em nós ontem, ali na tenda que foi montada na Palhocinha, assim. Estava tão bom, tão lindo, que nós não estava com vontade nem de ir para casa. Que benção, né? Porque eu quase falei língua estranha, mas eu achava que era da carne, mas era da carne que vinha por ali, eu freava. Achava que era da carne, freava. Os hinos, a pregação. Mover do Espírito tremendo. Teve evangelismo. Teve pregação hoje. Isso é o mesmo agir, né, meus irmãos? A gente, eles não podem engessar, né? O ouve não é batizado ainda, né? Mas Deus quer batizar. Deus quer batizar. Essa língua de sangue que hoje vem na mente da gente, a gente não fala, mas Deus quer batizar, quer capacitar, quer usar. Então foi o que aconteceu lá. Então o Gunnar Wingler era o cara, era o organizador, né? É aquele que organizava tudo. E o Daniel Berg era o cara que vivia cantando, evangelizando, ganhando almas para o Senhor. Então vamos se completar, certo? Então nós vamos ver que a mensagem gerou um crescimento, certo? A mensagem, olha, temos a chamada mensagem, mas o crescimento veio. O crescimento ele veio através do trabalho, né? É meio garante, mas dá para entender, né? Então o crescimento veio, meus irmãos, tá? Então hoje, na verdade, nenhuma denominação já na época cresceu tanto como a Assembleia de Deus. Foi algo extraordinário. Essa mensagem que Jesus salva, que batiza no Espírito Santo, que cura, que liberta, que transforma, impactou aquela época. O crescimento foi algo extraordinário, né? Foi tão rápido como as Assembleias de Deus. Nenhuma denominação evangélica experimentou um crescimento tão rápido como a Assembleia de Deus. Nos 4 primeiros anos, de 1911 a 1914, 384 novos membros se converteram. 384 membros se converteram. Isso aqui eu achei no como é que se diz? No diário do Daniel Berg que eu tenho. Tem o diário do Daniel Berg, do Lavinho, e tem outro lá também, outro escritor lá que eu esqueci o nome. Certo? Então, de 1911 a 1914, 384 novos membros desceram as águas. Desses, 276 foram batizados no Espírito Santo. É algo extraordinário, meu irmão. Tá? Olha só, de 1911, 13 foram batizados de águas e 4 receberam o batismo do Espírito Santo. Em 1911. Em 1912, 41 foram batizados com águas e 15 batizados com o Espírito Santo. Em 1913, 140 foram batizados em águas e 121 batizados com o Espírito Santo. Olha só a quantidade. Em 1914, 190 foram batizados em águas e 136 batizados com o Espírito Santo. Então a proporção daqueles que eram batizados em águas, daqueles que eram batizados no Espírito Santo era muito grande.
Então esse ensinamento que Jesus estava, mas também o batismo do Espírito Santo fez um efeito extraordinário. Então as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo e eram capacitadas, assim como os discípulos lá no Pentecoste foram batizados e foram capacitados. E Pedro ali num discurso, 3 mil almas, depois mais 2.000 almas, 5.000 almas rapidamente se converteram. Né? A gente vai ver lá o Estevão pregando e ninguém podia suportar a pregação de Estevão. O Filipe operando milagres e maravilhas depois do revestimento. Certo? Então, o revestimento com o poder, o batismo do Espírito Santo é imprescindível, foi imprescindível na história da nossa igreja, tá? Então não ficou só por aí, meus irmãos. Depois, então, no final já da primeira década, a nova denominação estava estabelecida em 7 estados da região do norte. Olha só, 7 estados, já na primeira 10 anos. 7 estados. A Assembleia de Deus começou a se expandir de uma forma extraordinária. Na Paraíba, Pernambuco, Alagoas. Na década de 20, a Assembleia de Deus ocupava os demais estados do Norte e Nordeste e começaram o trabalho das regiões Sul e Sudeste. Em 33 anos, já estava em todos os estados da federação. Em 1947, o Brasil já era considerado como o 3º país em números de crentes pentecostais em todo o mundo, com 100 mil fiéis batizados em 36 anos. 100 mil fiéis em 36 anos. Olha que Deus faz, né? Quando Deus chama e o homem entende que aquela chamada de Deus, meus irmãos, se coloca na brecha, na disposição, na mão do Senhor, como Deus faz, né? 36 anos só. E muitos aqui de repente até mais anos de fé que isso. E a gente tem 100 mil. É muita gente, meu Deus. Que crescimento extraordinário, né? E o que mais nos fala é que sabe que nós fizemos parte da história dessa igreja, né? Estamos aqui porque aceitamos essa mensagem. E a gente vê que como Deus faz. Em 1980, o IBGE aqui do Brasil, né, já havia contabilizado 7.855.846 evangélicos, sendo que 48% eram assembleianos. É muita gente, meus irmãos. Tá? Mais um dado aqui só para vocês, só para a gente se alegrar. Olha só. A maior dominação evangélica do Brasil, passando de 2,4 para 4,5 milhões de fiéis, com 22 mil templos e 21 mil pastores. O jornal Mensageiro da Paz, em 2002, informou-nos que os assembleanos contavam com mais de 8 milhões, somando 33% dos evangélicos ou 5% da população brasileira. Não devemos esquecer que tudo isso é fruto das raízes pentecostais fincadas pelos pioneiros do movimento pentecostal do Brasil. Hoje a Assembleia de Deus é considerada a maior igreja pentecostal do mundo, com 22,5 milhões de membros. No mundo são 68 milhões de membros, a Assembleia de Deus, 68 milhões de membros no mundo, 350 mil pastores, divididos em mais de 350 mil igrejas em 200 países. Olha só a proporção que tomou a Igreja Assembleia de Deus, através de 2 homens, meus irmãos, que abriram um trabalho simples, falando de Jesus cura, Jesus batismo do Espírito Santo, certo? E Jesus salva. Trabalho simples, entregando folhetos, falando de Jesus, batendo de porta em porta, orando e operando curas e maravilhas em nome de Jesus. E aí ver a cura que tomou essa obra hoje, assim, coisas que a gente não faz nem noção. É muita gente, certo? Só com o crescimento veio a perseguição. Tá? O crescimento veio a perseguição. Infelizmente, né? Veio a perseguição. E a gente vai ver que já no início da igreja teve perseguição. Por quê? Porque no primeiro batismo que o Daniel Berg e o Brasil fizeram, já o cara se levantou com um punhal e tentou matar os dois. A sorte que a irmã Alcelina Albuquerque se atirou na frente do meliante e pediu que aqueles 2 fossem esfaqueados, já no primeiro batismo. E salvo as pedras que eram tiradas, a perseguição, as calúnias, o próprio pastor da igreja escreveu lá um folheto com 27 páginas e mandou para todas as igrejas do Brasil, alertando sobre a doutrina, a falsa doutrina que Daniel Berg e Gunavir estavam pregando. Então, além de ter uma perseguição física, teve uma perseguição também religiosa, muito forte por parte das igrejas tradicionais, que não entenderam, na verdade,
a verdadeira chamada, a verdadeira motivação deles falar do batismo. E Daniel Berg, eu li no relato dele, ele conversou com o pastor: pastor, a gente não quer dividir a igreja, a nossa intenção aqui é unir a igreja, a nossa intenção aqui é agregar a igreja através dos dons espirituais, do batismo do Espírito Santo. Mas mesmo assim não foram compreendidos, foram expulsos, tá, meus irmãos? Então veio a perseguição, mas também tinha as curas divinas. Então foi muito relato de cura, tá? Uma das primeiras coisas que os missionários notaram no Brasil, como eu já falei, foi as enfermidades, assolavam, as doenças assolavam o Brasil, tá? Então aqui o Tiago Munavik, ele vai relatar: uma irmã foi curada de uma enfermidade incurável no lábio. Um homem paralítico que estava moribundo e não podia falar foi curado. Veio depois para o estudo uma criança que estava moribunda com febre foi curada. Um homem de idade que sofreu de hérnia por 9 anos foi curado. Um homem que havia estado enfermo muitos meses com febre e tinha todo o corpo inchado foi curado. E além de ser curado, foi batizado no Espírito Santo. O homem que viu seu filho morrer tomou nos braços, invocando o nome de Jesus. Imediatamente a criança voltou à vida. A esposa, quando viu, aceitou a Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida. E muitos outros milagres foram operados por Daniel Berg e Munavik. Então essa é a história que nos impulsiona, né, meus irmãos? É isso que nos motiva, saber que a gente faz parte hoje de um projeto de Deus, algo extraordinário, que nos motiva e nos impulsiona. A gente vai ver que, de fato, essa igreja ela está de pé hoje porque teve uma chamada de Deus, né? Deus chamou esses homens, capacitou esses homens e enviou. Nós vamos ver que nós temos uma mensagem que não é uma mensagem antibíblica, mas uma mensagem que tem base bíblica, certo? Nosso ensinamento não é um ensinamento contrário às Escrituras, não é um ensinamento que divide as igrejas, né? O intuito sempre da Assembleia de Deus, do ensinamento da Assembleia de Deus, é sempre agregar ainda mais. Nós vamos ver que esses ensinamentos, esse dom, essa capacitação faz toda a diferença. Enquanto as outras igrejas que pregavam Jesus, pregavam salvo assim, mas não criam nos dons, nos talentos, não criam no batismo do Espírito Santo, o crescimento delas foi mínimo em comparação com o crescimento da Assembleia de Deus. A expansão da obra de Deus, comparada com as outras, foi algo extraordinário, certo? Então esses homens aqui, impulsionados por Deus, realizaram uma obra fenomenal, tá? Extraordinário. Nós vamos ver então que mesmo em terras estrangeiras, mesmo passando por dificuldades, Deus supriu toda a necessidade. A gente vê que quando Deus está no controle de uma obra, meus irmãos, quando Deus está no controle das coisas, as coisas acontecem. Deus por perseguição, Deus por lutas, Deus por aflições, tá? Quando a gente porta essa mensagem, a mensagem do Evangelho, né, com fé, com autoridade, a gente vê que realmente Deus opera curas e milagres, transformação, libertação. Nós vamos ver que essa igreja aqui é fruto de um projeto de Deus e ninguém pode parar, ninguém pode impedir o crescimento dela. A gente tem que louvar a Deus e se alegrar por poder fazer parte de uma igreja que tem uma chamada de Deus. Hoje milhares e milhares de igrejas, denominações são erguidas todos os dias, mas muitas vezes tem uma chamada, muitas vezes tem a capacitação do Espírito e logo ali na frente ela se caminhada. Mas a igreja de Deus enfrentou o primeiro século, entrou no primeiro milênio, entramos no segundo milênio e estamos aqui de pé, fazendo a obra do Senhor. A obra ela prossegue, Hoje nós temos esse avivamento dos Estados Unidos, né? Vamos ver que também ao longo da história teve um momento de esfriamento, mas também teve um momento de avivamento, e a igreja de Deus já passou por todos esses avivamentos. Estamos aqui então para a glória e louvor do nome do Senhor, sabendo que nós somos fruto de um projeto de Deus, fomos alcançados por essa mensagem poderosa. Jesus salva, mas Jesus batiza no Espírito Santo. E se você não é batizado no Espírito Santo, sabe que a promessa é para você também, meu irmão. Sabe que isso muda a vida, a capacitação que vem do alto, ele nos transforma, nos muda, nos torna diferentes. E a capacitação é justamente para pregar o Evangelho com mais graça, com unção e com poder. Porque uma coisa é você pregar e dizer que Jesus salva, né? Mas outra coisa é você dizer que Jesus salva, você orar e a pessoa ser curada. Uma coisa é você dizer que Jesus salva, mas outra coisa é você dizer que Jesus batiza com o Espírito Santo, a pessoa buscar o batismo e ser batizada com o Espírito Santo. Os sinais fazem toda a diferença, foi utilizar toda a diferença.
numa época que não tinha hospitais, não tinha SUS, não tinha sistema de saúde implantado, as doenças tomavam conta, aqueles 2 missionários lá, vindo lá da Suécia, sujeito a malária, sujeito a lepra, tudo é coisa, mas Deus guardou eles, Ele orava, as pessoas eram curadas, a obra de Deus estava sendo feita naquele lugar, o nome do Senhor estava sendo glorificado. Amém? É só isso que eu tenho para falar e quero te convidar a colocar em pé. Nós vamos orar. Orar, pedir para Deus, você que não é batizado, pedir para Deus batizar você. Quem sabe você está meio, a gente está meio, meio frio, mas sabemos nós que nós fizemos parte desse projeto. Deus conta comigo e conta com você. Seja para qualquer área da igreja. Deus é o Deus que nos chamou, nos colocou aqui, mas também é o Deus que nos capacita. É o Deus que conta conosco para fazer alguma coisa. O Matei falou esses dias que estava disposto realmente a fazer um pouquinho mais para Deus. E eu acho que cada um de nós tem que estar disposto a fazer um pouquinho mais para o Senhor. Nós vamos ver pelo relato histórico aqui que não foi brincadeira, meus irmãos. Esses homens aqui abriram mão de tudo que tinha, da sua família, da sua casa, para fazer a obra de Deus no lugar onde eles não fazem nem ideia do que era, convicto de sua chamada, convicto que Deus era com eles, supriu todas as coisas, e através dele nós chegou hoje, nos nossos dias. A pessoa que já não tivesse vindo para o Brasil, hoje nós somos frutos dessa chamada, nós temos que valorizar, precisamos valorizar aquilo que temos. Temos a salvação em Cristo Jesus, mas também temos ao nosso dispor os dons, os talentos, as curas, os milagres, o batismo do Espírito Santo está à disposição da igreja. E para quê? Para que a obra do Senhor ela continue avançando, o nome do Senhor continue sendo glorificado, as almas possam ser alcançadas, certo? Está à disposição da igreja do Senhor para a manutenção do corpo e para a salvação daqueles que ainda não creram. Então Deus conta com você, Deus conta comigo, assim como contou com Daniel Berg e Navini, fizeram essa obra extraordinária, Por isso que a Bíblia vai dizer que o reino de Deus é como uma semente, uma pequena semente, ou como a semente da mostarda, colocada na terra e dá uma árvore tão grande que as árvores do céu vêm e colocam os seus ninhos. Talvez você ache, mas é tão pouquinho que eu faço, sou tão pequenininho, sou tão insignificante, mas eu quero dizer para você que se Deus te chamou, meus irmãos, pode até ser pequenininho, como aqueles homens lá começaram com uma irmã que foi batizada com o Espírito Santo, depois com 9, e hoje nós temos milhões e milhões e milhões, milhões de igrejas, milhões de pastores, milhões de membros, e é assim que o reino dos céus começa pequeno, mas se torna grande, porque quando Deus coloca a mão, há crescimento, a transformação, a libertação, as almas se convertem e o nome do Senhor é glorificado. Pode ser pequenininho, mas continue fazendo que Deus vai dar o crescimento. Coloque na mão do Senhor, não te acanhe, não fique prostrado, mas coloca a tua vida à disposição do Senhor. Creia que Deus também te chamou, creia que Deus vai te dar uma mensagem poderosa, creia que Deus vai dar o crescimento, independente das perseguições, Deus vai te usar para honrar o nome dEle, para alcançar as almas que estão aí fora. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Tu podemos estar, Senhor, nesse domingo na tua presença, Senhor, no ano de 2023, Pai. Meu Deus, queremos te agradecer por esses homens que tu enviaste naquela época, Senhor, para alcançar as almas, ó Deus, e a tua obra se espalhou, cresceu, e nós fomos alcançados por ela. Nós glorificamos o teu nome, porque sabemos que tu és poderoso, a tua obra não pode parar, Senhor. O teu nome é glorificado, Pai, no nosso meio. Nós te exaltamos e te glorificamos, porque tu tens sido fiel na igreja de Garopaba, Senhor. Temos visto a tua mão, Senhor, sobre nossas vidas, sobre a liderança dessa igreja, nossos pastores, os missionários, ó Deus, os evangelistas, os presbíteros, os diáconos, Senhor, a tua igreja de forma geral. Temos visto o Senhor usando e operando, Pai. Nós já te agradecemos, engrandecemos o teu nome, porque tu tens sido fiel a essa igreja, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Pastor. Amém. Obrigado, presbítero Aldo. Paz do Senhor, meus irmãos. Sente só um minuto para a gente dar os avisos, glorificar o Senhor por esta aula, pela sua presença. Quero convidar aqui o presbítero Zé Paulo, chega aqui, nós vamos orar. Hoje está fazendo 7 meses que a irmã Marlene partiu para a glória,
E essas datas sempre trazem dor e sofrimento. Vamos orar para que o Espírito Santo conforte seu servo. Também avisar que o nosso pastor presidente não se faz presente hoje aqui. Ontem à noite ele estava lá em Garuva, fazendo o culto de transição de um pastor amigo, tá? Sogro do pastor Reginaldo, o presbítero irmão Reginaldo, dirigente do CIRIU, de jubilação, tá? Um culto de jubilação do pastor Oswaldo e sua esposa, tá? Então vamos orar para o nosso pastor, para Deus abençoar também ele e o pastor Jair estavam lá. Hoje à noite nós teremos a nossa segundo dia de cruzada evangelística ali na Palhocinha, na entrada do restaurante Mastegrio, ao lado da Mineouro. Está lá no grupo, eu coloquei ontem a localização, então se você não sabe, de repente deseja estar, eu convido a todos, todas as igrejas, todos os irmãos que possam estar, estejam ali conosco para glorificar o nome de Jesus nessa noite. Amém? Vamos ficar de pé, por gentileza. O presbítero irmão Zé chega aqui. 7h30, entre 7 e 7h30, tá? Quero convidar aqui o presbítero João Cardoso a fazer essa oração. Desculpa. Só um minutinho, irmãos. Também lá pode ir tranquilo de carro, porque vai ter um estacionamento bem grande atrás, acessível, tá? Tranquilo, vai ser bênção. Cumprimento da amada igreja, a paz do Senhor. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, mais uma manhã que ouvimos, Pai, a Tua palavra e aprendemos, Pai. Abençoa, Senhor, a vida dos Teus servos. Ajuda, consola, trabalha, Senhor, no coração dele. Conforta. Tu sabes, Senhor, que ele precisa do Teu auxílio, Senhor. Abençoa, Pai, a Tua igreja, Senhor. Que teve aqui ouvido a Tua palavra, os Teus sinais, maravilha. E, Senhor, Tu cumpre com os Teus sinais, Senhor. No nome de Jesus nós Te louvamos, Pai, por esta manhã tão maravilhosa, por essa graça que Tu concedeste, Senhor, em cada vida aqui, Pai. No nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todas dizem. Amém. Estamos despedidos na paz do Senhor.